Bem melhor Europa, especial Itália. Muito bem, estamos iniciando neste instante mais uma edição do nosso programa, o programa Tô de Olho em Ti hoje, fazendo um pouco diferente. O programa Tô de Olho em Ti hoje vai fazer uma entrevista de um assunto bastante relevante, um assunto importante que está na crista da onda, que é a Previdência Social. Para falar sobre esse assunto, eu trago aqui hoje o Dr. Marcos Roberto, que é advogado, é professor da Univale e tem conhecimento profundo em Previdência Social. E a primeira pergunta, hoje no Tô de Olho em Ti entrevista, ao Dr. Marcos Roberto é o seguinte: Dr. Marcos Roberto, quem é que ganha e quem é que perde com a Previdência? Bom dia. Bom dia a todos. Uma ótima pergunta já de início. Quem perde é a sociedade, quem perde é uma população empobrecida e os planos do governo é para os próximos 20 anos. O que ocorre? Com essa reforma, daqui a 20 anos, teremos um país de pessoas miseráveis, dependentes de benefícios inferiores até a um salário mínimo. Vai ser muito complicado essa aprovação, isso pelo Congresso Nacional, porque tem bastante revisões já, bastante questionamentos e a longo prazo, aí, a um curto prazo, 20 anos é curto prazo, teremos benefícios inferiores a um salário mínimo. Isso é uma situação... É inevitável? Tipo a Previdência do Chile, seria? Poderia ser. Se nós entrarmos nesse barco, daí nós estamos perdidos. Porque 18 países no mundo saíram do sistema de capitalização. O Chile não consegue sair porque o dinheiro está fora do país. Está no Banco Internacional. Daí o Banco Internacional é meu, não devolvo e pronto. E as nossas regras aqui, se nós entrarmos num sistema de capitalização, não temos regras de como, quem é o banco, como é que vai ser gerido esse banco, quais são as garantias. Não tem, né? Na verdade, quando o sistema de capitalização, ele não te dá garantia. Por isso que nós temos... O senhor acha, doutor Roberto, que a Previdência passa na íntegra no Congresso? Não passa. Já tem mais de 100 emendas. Ela tem um prazo aí de hoje, 90 dias. Se ela fosse hoje pelo Congresso, ela não passaria. Não seria aprovada hoje. Nos dias de hoje, ela não seria aprovada. Não seria aprovada. Eu tenho por mim que no recesso, talvez eles façam aquela chamada extraordinária, que é uma situação da política que se faz, e aí todo mundo ganha, né? Ganha um extra, ganha a situação toda para aprovar alguma situação, aprovar essa reforma da Previdência. Outra coisa, doutor Roberto, a Previdência Social. Se você quiser participar em alguma pergunta através do Facebook meu, está ligado o Facebook, você poderá interagir comigo aqui na Premier TV, no programa Tô de Olho em Ti, porque hoje eu trago aqui alguém que conhece Previdência Social, que é professor da Univale. O doutor Roberto também é advogado, tem escritório aqui no Cobrasol, aqui em Capoeiras, Cobrasol, acho que é Cobrasol, né, doutor Roberto? Cobrasol. E as pessoas podem interagir com perguntas. Outra coisa, doutor Roberto, há necessidade, tem necessidade de fazer a reforma? Tem necessidade. Tem necessidade. Ela vem numa hora boa, assim, a reforma, mas não do jeito que foi proposta. Precisa ter uma idade mínima para as pessoas se aposentarem? Precisa.
Eu tenho, por mim, eu estou com 53, eu faço 53 esse mês e já tenho direito a uma aposentadoria. Então, se eu tenho uma expectativa de mais 30 anos de vida, então eu vou ficar sacando dinheiro do sistema previdenciário por os próximos 30 anos. É correto? Isso é correto porque eu contribuí para isso. Exatamente, é isso que eu ia falar, exatamente. Então, mas é uma idade jovem para conseguir uma aposentadoria. Mas no país, no Brasil, o que acontece? Quem aposenta não para de trabalhar. E o sistema de hoje prevê que quem continua trabalhando continua sendo obrigado a contribuir. É o que é errado, né? No meu ponto de vista. O cara está sendo tributado novamente. Novamente, exatamente, sem ter mais direitos no exatamente. futuro. Né? Mas o sistema é obrigatório. Então, declarar que o sistema está quebrado, falido, ou a necessidade de uma reforma radical do jeito que está, ela tem alguns mitos, né? Tem algumas situações que o sistema, que a mídia transmite para a população, que não são, na sua totalidade, verdadeiras. Que interessante. Eu quero mandar um grande abraço, que estão interagindo aqui comigo, o Luiz Gonzaga, bom dia, e o Daniel estão assistindo o programa, a Ruth Gomes Caparelli está assistindo o programa. O Daniel Santos diz bom dia, grande amigo, e manda um abraço para Chapecó. Estamos mandando um grande abraço para Chapecó. Você que está assistindo o nosso programa, você compartilha o nosso programa, porque é muito importante. Se você quiser fazer alguma pergunta também, além de compartilhar o programa, você pode interagir comigo aqui no Facebook, porque está ao vivo, aqui pela Premier TV, pela TV e também pelo Facebook. Doutor, o que eu vejo é o seguinte, muitas coisas vão ficar fora da Previdência. Por exemplo, a aposentadoria de deputados, pelo que eu estou vendo, né? Como é eles que fazem as leis, e senadores. A aposentadoria de juízes, promotores, enfim, Ministério Público, Supremo Tribunal Federal, etc. Isso não é justo. Não é justo. Não é justo. Por isso que eu estou dizendo, a Previdência, de repente, está sendo feita para o pequeno, mas para o grande eu acho que não está chegando. Assim, ó, nós que trabalhamos há anos com a Previdência Social, a gente vê que dos anos 90 para frente, né, o que aconteceu no Brasil? Tivemos no serviço público uma diferença extraordinária em relação às aposentadorias e salários. Então, quem está no Serviço Público Federal, ele está com um salário 10, 20 vezes maior do que quem está no regime geral. O regime geral, para teres uma ideia, ele é limitado a 5.863 hoje, este ano. Quem ganha isso? Ninguém. Seria o limite para a aposentadoria? Ninguém ganha. No regime geral, o trabalhador, ninguém chega nisso. Não chega. Porque é feito um cálculo de média, aritmética simples, de 80% dos maiores salários, e ainda tem um fator previdenciário. Já no serviço público, não. No serviço público, quem entrou lá antes de 1998 ainda tem lá os direitos à integralidade e paridade. Então, o salário dele é 20, 30 mil. Ele está limitado lá ao teto do ministro do Supremo Tribunal Federal. 33 milhões. 33 mil, acho que já está mais, né? Já está uns 39, acho que já está. Por aí. Teve um reajuste aí. Então, ele está nesse limite. E quem entrou de 2004 para frente no serviço público faz um cálculo de uma média aritmética simples de 80% dos maiores salários. Alguns sistemas, o governo federal, o governo estadual, aqui de Santa Catarina, já implantou um teto do INSS, que é 5.863 este ano, ou seja, esses servidores novos não conseguem uma aposentadoria integral como tinham os antigos. De 5.863? O máximo que ele vai tirar no serviço público seria isso. Não importa a função. Nos cargos administrativos. Nos cargos administrativos. Sim. Como tu falou ali, os juízes, promotores, né, o alto escalão, ele fica de fora e fica lá com os altos salários ainda. Bom, está aqui conosco o Daniel Santos de novo. Daniel, meu grande amigo em Chapecó, assistindo o programa. E um grande abraço também a Chapecó, essa terra maravilhosa do oeste catarinense. Diz aqui o Rafael Veiga também assistindo o programa, um grande abraço para ele. E o Daniel Santos diz o seguinte, é bem fácil de resolver o problema. É só deixar os salários exorbitantes que os parlamentares do Brasil, e só acho que 15 mil por mês para deputado está ótimo.
Eu já acho que é 5 mil e pouco, Daniel, 5.680. Porque aí nós vamos ver quem quer ser político, seja político de acordo com a sua vocação, vocacionado politicamente. Não é ser político para ganhar dinheiro. Então, para mim, 5.600 e pouco está muito do que bom. Já que é o teto brasileiro, vamos atingir o teto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, parabéns aí ao Daniel, pode fazer a pergunta através do nosso Facebook, que está ao vivo. Um grande abraço para vocês. Vocês podem compartilhar o nosso programa, porque mais pessoas poderão assistir. É importante esse papo, que é Previdência Social. Coloca aí a nossa taxa, ô seu Estepô. Está entendendo? Então, só para complementar ali Sim. o que o telespectador falou, o Daniel falou, o que acontece hoje? O nosso sistema ele é justo. Hoje, quem ganha mais, deveria pagar mais, quem ganha menos, paga menos. O que acontece é que quem ganha muito, ele está limitado a 11% de contribuição. 11%. Ele paga muito imposto de renda. Exatamente. Que não é Previdência Social. Exatamente. Então, ele já deveria estar numa situação de contribuição muito além desses 11%. Mais elevado. 14%, 15%, 16%, mais ou menos, daria um equilíbrio financeiro e ele poderia se aposentar com 20%, 30% dele. Não é injusto isso, sabe? Uhum. Porque assim, eu não posso, determinadas carreiras, como o do juiz, um promotor, coisa parecida, chegar e dizer, você vai trabalhar a vida toda aqui até os 70, 75 anos de idade, aí, o teto constitucional para a aposentadoria, e vai se aposentar com valores muito inferiores que não vai conseguir se manter na velhice dele. Então, o que é isso? Isso dá muito mais para corrupção, desvio, venda de sentença, essas coisas todas que a gente não quer. Então, essas pessoas têm que ser bem remuneradas. Sim, chegar ao final da vida para comprar o seu remédio, para manter a sua vida, o padrão, para passear, é juiz e promotor, fazer não é um isso, turismo. É uma carreira que ela está na linha de frente, todo mundo fica de olho e não pode estar escorregando, não pode ter os seus deslizes, não pode ter um nome negativo na SPC, nada, isso aí cai na mídia e detona a vida de um servidor dessa categoria, né? Doutor Roberto, outra coisa importante é a previdência dos militares também, né? Parece que não querem entrar nesse argumento, mas parece que agora concordaram que vai ter também essa previdência social. Tem uma proposta nova aí, né, que vai entrar na reforma também. O que acontece? O militar, 30 anos, ele completa o tempo e se aposenta. Mas ele não tem fundo de garantia também, né? Não tem fundo de garantia, não tem um monte de direitos. Né? Militar, ele é militar até morrer. Exatamente. É mesmo na reserva. E o que acontece? O projeto estende para 35 anos. Qual é a diferença entre a situação militar e o regime geral ou servidor público? É que a diferença é que a carreira dele se interrompia com 30 anos. E agora ela tem mais 5 anos de carreira. Ou seja, melhora a vida do militar, porque o cara se aposenta muito cedo. Eu tenho um colega meu... Eu tenho um sobrinho que está com 48 anos e vai se aposentar como tenente-coronel. Isso, eu ia falar isso agora. É complicado. Eu ia falar, eu servi em 85 na Marinha do Brasil. Você serviu lá também? Servi aí eu saí, os meus colegas que ficaram, que a gente se encontrou aí o ano passado, uma turma bem legal, todo mundo com 50 anos, 53 anos, e já estão aposentados. E se aposentaram com 48, 49, 50 anos, todos aposentados, bem jovens. Né? Mas por que se aposenta jovem? Porque o militar, com determinada idade, ele não pode ser militar, ele não pode mais ir para o front, ele não pode mais dar um tiro, é diferente. É o envelhecimento da situação, né? Por isso que ele tem uma carreira diferenciada do regime geral, do trabalhador. Porque ele está em defesa do Brasil. Se o Brasil entrar em guerra, esses caras não vão para a guerra. Vai para o front. Isso mesmo. Então vai a pessoa mais jovem, por isso que ele sai bem mais cedo. Ele tem que estar 100% da saúde dele para prestar o serviço dele. Vou mandar um grande abraço aqui para o Daniel Santos, concordou. Ruth Gomes Caparelli já compartilhou o programa. E Sandra de Oliveira, professor, doutor Roberto, talvez minha dúvida seja de muitos telespectadores. Sandra, faltou a dúvida. Não sei o que é, porque aqui não apareceu o restante. Ela só disse o seguinte, professor, doutor Roberto, talvez minha dúvida seja de muitos telespectadores. Sandra de Oliveira deve ser sua conhecida. Bom, outra coisa importante que a gente verifica, isso é uma coisa que, se for aprovado esse ano, começa a partir da aprovação ou só a partir do ano que vem?
de janeiro? Não, nós temos a seguinte situação no direito previdenciário. Essa reforma aí, ela sendo aprovada, ela já passa a ser validade. Então, o que eu digo hoje para os meus clientes? Nós temos 90 dias para dar entrada no pedido de aposentadoria. O que vai acontecer? Vai chover, né? De pessoas pedindo aposentadoria, em função, evidentemente, do que a gente não sabe o que vai acontecer. Claro que muitas emendas vão surgir. Eu não acredito que, por exemplo, a pessoa hoje é aposentada, os dois são aposentados, vai faltar um cônjuge, falta o homem ou a mulher, e é reduzido o seu salário em 60%. Eu acho isso um absurdo. Quer dizer, o padrão de vida da pessoa cai em função da redução. Acho que isso aí não vai passar no Congresso, tenho absoluta certeza. Isso é um absurdo, né, doutor? É absurdo. O que nós estamos... Tem 9 pontos controvertidos que estão sendo discutidos, que a gente mandou as nossas propostas lá para que não sejam alterados. Valores inferiores a um salário mínimo. Então, ninguém poderia no Brasil ganhar menos que o salário mínimo, que está no nosso texto constitucional atual. Se isso alterar, é um retrocesso social, e aí nós abarcamos lá aquele problema daqui a 20 anos, uma população empobrecida. Pensão por morte proporcional ao tempo de trabalho da pessoa. Então, se o casal é jovem ou a pessoa tem pouco tempo de contribuição, a viúva ou o viúvo ganharia, ou os filhos não, os filhos é diferente. Percentual inferior, proporcional ao tempo de contribuição que ele teria. Então, isso é um retrocesso Só para te dizer uma coisa, para a população saber, o INSS hoje ele é todo digital. O 135 quase não está funcionando. Na agência, eles não te atendem mais. Meu Deus. E nós não estamos conseguindo agora fazer o agendamento online. Os advogados fazem todo online. Quando a gente consegue, para teres uma ideia, os pedidos feitos em outubro de 2018 ainda não foram analisados. Barbaridade. Então, quem está entrando pode entrar sossegado, mas não espere muita coisa. Daqui a 10 meses ou 12 meses é que teremos o resultado. Olha aí, é um alerta a toda a população que está precisando do INSS para informações e é difícil, principalmente nas questões de processos. Luiz Gonzaga, meu amigo, teu programa está assistindo no Oeste Catarinense, São Paulo, Rio e Mato Grosso. Muito obrigado, um grande abraço para você, sucesso, obrigado, querido. Eu queria perguntar ao doutor Marcos, doutor Roberto, o seguinte, doutor Roberto, os fundos de pensão, ou seja, a pessoa hoje ela pode contribuir com fundo, sim, se puder financeiramente, porque senão não tem sentido também, para eu guardar R$50 por mês, não tem jeito. Tem que ter uma certa quantia para pagar mensal para se aposentar também. Como é que funciona isso, doutor Roberto? É o que eles querem fazer aí? O projeto da reforma é implantar um sistema de capitalização. O segurado que ingressar no mercado de trabalho agora, depois da reforma, ele poderia optar em se manter no regime geral ou ir para um sistema de capitalização, que é este que eu já te disse, né, que não temos garantia. Hoje isso já está no mercado. Se você quiser, qualquer um, seja pobre, seja rico, vai no banco e eu quero fazer um sistema de capitalização, uma previdência privada para mim. Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Santander, todos têm, todos os bancos têm. Até as cooperativas têm. Mas é caro, né? Não é que seja caro, é poupança. É um dinheiro que está sobrando, eu vou colocar lá, 50, 100, 200, 300, você escolhe. Então, isso já existe. Então, essa opção, se eu quero poupar, eu coloco lá nessa poupança obrigatória, que seria um plano de previdência privado. Eu posso escolher 10 anos, 20, 30 anos, para depois sacar isso. Né? Então, isso já existe. O governo colocar isso num sistema de capitalização na reforma previdenciária é um risco muito grande, porque, no futuro, isso pode ser obrigatório, ou seja, não tem mais o regime geral. E essa transição entre um regime de capitalização e um regime geral, quem está no sistema, que nós somos os antigos, vamos permanecer nos sistemas ainda por muitos anos, essa conta vai sair do cofre do governo, sem a contrapartida que é a arrecadação, Orestes.
Então, vai faltar dinheiro, vai ter um problema. Essa é dificuldade, muita dificuldade. Muita dificuldade para os governos futuros administrar Muito isso. bem. Eu queria deixar uma pergunta no ar e daqui a pouco nós voltamos com esse papo, que esse papo é muito interessante. É muito interessante falar de Previdência Social. Estou falando aqui com um expert em Previdência Social, que é o Dr. Roberto, que é professor da Univale e também advogado aqui no Cobrasol. Eu queria mandar um grande abraço também a Inês Carmelita Lon, que está assistindo o programa. Um beijo no seu coração, obrigado por estar assistindo o programa e vamos compartilhar o programa. E se você quiser fazer alguma pergunta aqui pelo Facebook, interagir comigo, eu faço ao Dr. Roberto. Fica à vontade. Eu volto daqui a pouco, o prosseguimento do nosso programa. O programa Todo Dia volta já. Deixe com JJ Jardinagem a manutenção e todos os cuidados para manter seu jardim bonito, limpo e agradável. Ligue 999 37 6581 e livre-se do mato indesejável. Valorize seu patrimônio. Para percorrer longos caminhos, precisamos ter a energia certa para superar os obstáculos. Por isso, uma bateria confiável e duradoura é essencial. Aqui na Vânio é assim. Seja na terra ou na água, há 32 anos fornecemos baterias de qualidade. Prezamos pelo atendimento especializado. Além de oferecer diversas marcas com a melhor opção para a sua necessidade. Aproveite os momentos da vida com a qualidade Vânio Baterias. A energia que move você. Acesse nosso site e siga nossas redes sociais. Estamos de volta com o nosso programa, o programa Todo Dia hoje em entrevista. Nós estamos fazendo uma entrevista com o Dr. Roberto, que é expert em matéria de previdência social e também professor da Univale aqui em Biguaçu e também tem o seu escritório advocatício aqui no Cobrasol. Muito bem, eu queria mandar um grande abraço a todas as pessoas que nesse instante estão assistindo o nosso programa. Muito obrigado mesmo pela audiência. E quero dizer que se você tiver alguma pergunta para fazer, faça aqui e interaja comigo através do Facebook. Outra coisa importante é os nossos patrocinadores, JJ Jardinagem. Se você precisar cortar a sua grama, cortar o mato, fazer um jardim bonito, liga para a JJ Jardinagem. E também Vânio Baterias. E Leal Oficina Mecânica aqui no Floresta, que é uma oficina de qualidade, com profissionais capacitados e gabaritados, onde mexe no seu carro nacional importado, a diesel, a gasolina, o álcool. É só levar lá, tá bom? Vamos em frente com o nosso programa. Doutor Roberto, outra coisa importante que as pessoas às vezes ficam preocupadas hoje, você que está em casa agora, que está aposentado, é saber se vai ser mexido na sua aposentadoria alguma coisa. Não. Quem já se aposentou, quem já recebe uma pensão por morte, quem já recebe algum benefício previdenciário do regime geral hoje, ele não, servidores públicos também, né, não serão afetados pela reforma da Previdência Social. O que acontece? As pessoas que recebem pensão por morte hoje, se não tem aposentadoria, porque hoje pode acumular a aposentadoria com pensão, talvez com a reforma isso seja impedido. Quer dizer, seria dois salários? Hoje você recebe dois. Então, como aposentado e do pai que deixou, do pai, da esposa, do marido, do filho, né? Uma pensão, o direito a uma pensão. Quem entrou de acordo com a lei, está ganhando uma pensão, pode se aposentar e acumular hoje com essa pensão por morte. A reforma tem um texto lá que ela vai impedir que você acumule esse tipo de benefício.
E aí você teria que escolher o mais vantajoso, o maior. Eu acho que é justo, né? Nesse aspecto é justo. Seria. Porque tem muito militares, muito parentes de militares hoje ganhando milhões. Isso. E essa folha é grande, são bilhões por mês que o governo tem que pagar. Governo não, que quem paga isso é o povo brasileiro, através dos seus impostos. Né? Isso mesmo. Tem outra situação da reforma que é importante destacar, que eu creio que não passa, é a aposentadoria dos professores, das professoras. Eles querem alterar para a idade de 60 anos de idade, ou seja, a professora e o professor têm que ficar em sala de aula até os 60 anos de idade para conseguir uma aposentadoria. É complicado. É complicado. A pessoa começa com 20 anos, vai trabalhar 40 anos como professor. Normalmente o professor se aposenta com 25 anos, 28 anos. As professoras serão as mais afetadas, as mulheres, porque quando ela ingressa no magistério, ela começa aos 16 anos. 25 anos, ali dá os 45, 42, 45, ela muito jovem já consegue o acesso a uma aposentadoria. E para 60 é muita distância. Muita coisa, exatamente. Doutor Roberto, outra coisa importante que a gente verifica é que esses textos, dessas emendas que foram colocadas no que o governo mandou a mensagem para o Congresso, é que elas estão ainda sendo reformuladas, que ainda não foi lido o texto. Correto. A gente também não sabe o que tem lá dentro. Mas, evidentemente, se você se achar não beneficiado com alguma coisa, você tem que ligar para o seu deputado. Porque esses deputados, os 16 deputados catarinenses, os 3 senadores, foram, evidentemente, essas pessoas que vocês votaram. E eles têm o direito de, evidentemente, votar naquilo que nós queremos. Não que nós queremos, mas achar um meio termo para não prejudicar, evidentemente, a população brasileira. Né? Nós não podemos chegar ao sentido de fazer cálculos na Previdência Social, calcular aqui, calcular ali, e depois a pessoa se aposentar e vai acabar morrendo com R$400 por mês. Não é justo. Eu acho que o mínimo tem que ser um salário mínimo. Né, doutor Roberto? Não pode ter benefícios inferiores a um salário, não poderia. Né? Eles estão, por exemplo, o LOAS, né? O LOAS é o benefício de prestação continuada, pago às pessoas miseráveis, carentes financeiras, pessoas idosas e pessoas com deficiência física. É uma ajuda que o governo dá. Nós temos aí 3 milhões de pessoas no Brasil recebendo esse benefício de um salário mínimo. É muita salário mínimo. A reforma tem um texto lá para reduzir para R$400 e só aos 70 anos pagar um salário mínimo integral. Então, é um retrocesso isso. Mas ele diz assim, eu te pago 400 a partir dos 60 anos de idade, homens e mulheres. E aos 70, para os que têm mais de 70 anos, pagam um salário mínimo. Ele está justificando, porque a lei hoje fala em 65 anos só. 65 anos. Para homens ou para mulheres? Homens e mulheres. Homens e mulheres. Então, é um texto que talvez não seja aprovado também. A gente tem, porque mexe com uma população muito carente, muito necessitada. E, falando nisso, na semana passada foi aprovada a medida provisória 871, que é um novo pente fino do governo federal em relação a possíveis irregularidades e fraudes na concessão dos benefícios. Eu vi aquilo, teve gente que foi contra aquilo, mas eu acho que é interessante. É interessante, só que as entrelinhas dessas medidas provisórias... É que não se sabe. É que eles inserem textos ali que desvirtuam o pente fino. Sério? Tem que fazer pente fino, tem que ver as irregularidades, tem que fazer... Quem passa a mãozinha, quem rouba... Mas eles vão atacar as aposentadorias por invalidez, o LOAS e os auxílios-doença. Os auxílios-doença é complicado. É complicado hoje para a pessoa entrar com auxílio-doença, custa para receber. Hoje já está muito rigoroso, né? O sistema já está bastante rigoroso com a concessão desses benefícios, os perícios estão bem rigorosos. Porque no Brasil se fala assim, eu vou me encostar no INSS. É coisa de malandro, né? Se encostar, pô. Isso não, não eu vou existe, ficar em licença remunerada, já é um negócio meio chato. Né? Não, coisa de malandro, coisa de brasileiro. É chato.
E aí o cara se encosta na Previdência Social, no INSS, não quer mais sair. Exatamente. Aí, né, fica ganhando aquela micharia e não quer mais trabalhar. Isso, aí ele cai numa perícia dessa, o perícia dá alta para ele e pronto. Rafael Veiga diz assim, bom dia, amigo Orestes Melo, taca-lhe o pau, 11 milhões para fazer uma ciclovia na Ivo Silveira. Hoje nós não vamos falar, deixa para sexta-feira que vem. Meu amigo Rafael Veiga, sexta-feira que vem eu falo nesse assunto, porque hoje é só uma entrevista sobre Previdência Social, onde nós temos aqui como convidado o doutor Roberto, Felipe Demétrio, meu neto está assistindo o programa também. Doutor, a gente sabe que se não fizesse essa previdência, o sistema, evidentemente, faliria. A gente sabe disso. Mas a minha pergunta é o seguinte, 14 milhões de pessoas desempregadas. Se 14 milhões de pessoas fossem hoje empregadas, notadamente, a previdência não faliria. Não. Porque são 11 milhões contribuintes. Correto. Aliás, 14 milhões de pessoas contribuindo. Então, por isso que eu sempre fui a favor, primeiro, da reforma tributária, para depois ter a Previdência. Eu sempre fui a favor disso aí. Nós temos que baixar o imposto para que haja empreendedores e, por consequência, empregos. A hora que se baixar o imposto, as pessoas vão, evidentemente, arriscar em fazer negócios. E fazendo negócio, tu vai precisar de mais pessoas. E é aí que se tapa o buraco do desemprego nesse país, doutor Roberto. Verdade. Então, tu falou em 14 milhões de desempregados. Estes 14 milhões estão devidamente inscritos no CINE, no Ministério do Trabalho, como desempregados. O ministro, ele declarou 50 milhões de pessoas na informalidade. Jesus, quer dizer que se todo mundo contribuísse, não haveria rombo. Então, tem que fazer reforma? Tem. Eu falo isso na sala de aula para os meus alunos. Vamos fazer reforma? Vamos. Por quê? Quem não contribui aqui na sala de aula? Eu pergunto assim. Então, a maioria, 80% não paga a Previdência Social. Esse que é o problema. Ah, mas eu não trabalho. Tá, mas tu não faz... Como é que tu vive? Como é que tu paga a faculdade? Né? Então, ele tem alguma fonte de renda. Né? Então, nós teríamos que atacar isso, ou seja, não deixar ninguém fora do sistema contributivo. É só ter um imposto único, né, doutor? O primeiro mundo funciona por quê? O cara, ele é obrigado a pagar, ele paga e ele sabe que vai ter o retorno. No Brasil, nós sonegamos por quê? Nós pagamos muito, não temos retornos, aí tem os sonegadores. É verdade. Quero mandar um grande abraço aqui também ao André Malicheski, que está assistindo nosso programa. Um grande abraço, irmão. Amigo Rafael, será que eu tenho uma comissão relacionada com 11 milhões da ciclovia lá na Ivo Silveira? É complicado isso, mas vamos deixar para sexta-feira que vem. Doutor Roberto, outra coisa importante é o seguinte, que eu estou pensando aqui. O senhor acha que o superávit da Previdência Social, é para que o governo possa, evidentemente, fazer algo mais? Porque se fosse só Previdência Social, acho que daria jeito. O problema é que ali tem Confins, tem não sei mais o quê, tem mais um imposto não sei das quantas, tem vários impostos que se inserem dentro do que se arrecada do INSS. É isso mesmo? É isso mesmo. A maioria dos doutrinadores e uma associação dos auditores fiscais da Receita Federal, já tem várias matérias publicadas sobre isso já, diz que a Previdência Social é superavitária. Então, a forma de gestão desse dinheiro é que é de forma errada, de forma que atrapalha. O governo diz que vai economizar um trilhão em 10 anos. Em 10 anos, correto. Ótimo. Ele economiza 1 trilhão nos próximos 10 anos, faz tudo do bom e do melhor para o povo brasileiro, vamos dizer assim, mas depois disso, essa conta começa a cair, começa a ser cobrada. Aí vai ser cobrada dos próximos governos, talvez o mesmo, né, que se faça uma reeleição, ou o próximo que vier vai ter um problemão financeiro, por quê? Toda essa economia feita agora em cima da maioria, que é da reforma da Previdência Social, e fazer todo esse investimento que ele diz que vai fazer, que o governo diz que vai fazer, no futuro teremos alguém pagando a conta. Quer dizer que é uma coisa que sucessivamente lá na frente vai dar problema. Hoje a arrecadação ela se faz assim, 20% do empregador, mais 1, 2 e 3% do SAT, Seguro Acidente do Trabalho, mais 8, 9 e 11% do empregado. Meu Deus. É muito dinheiro.
Tem mais as cobranças judiciais, juros, multas e correção monetária. Tem todo o sistema de loteria. Tudo inserido nesse. O prêmio dessa semana estava acumulado ontem, né? Acumulou de novo. Acumulou não, quanto é que estava? 115 milhões agora. 115 milhões. Sabe quanto é que arrecada? Uns 200. 300, 3 vezes mais. E os outros 200 milhões para onde vai? Toda semana? Ninguém sabe. Vai pelo ralo. Vai pelo ralo. É complicado, é complicado. Eu acho que então falta tem muita arrecadação. 5% de tudo isso vai para o sistema de seguridade social, vai para a segurança pública, vai para a educação, mas a gente não vê isso, né? Exatamente. Não vê isso. Por isso que é importante hoje ter um imposto único. O imposto único iria acabar com isso aqui. Por exemplo, no Chile parece que é 16% ou 20% ou 19% de imposto único e acabou, não tem mais imposto. Porque aí todo mundo contribuiria. Eu fui lá na Espanha agora, acabei de chegar, faz 10 dias. Você esteve lá. 10% já vem ali. 10%. Já sai direto? Já sai direto, não, tem, acabou. IVA eles chamam. Na Europa toda, né? Na Europa toda praticamente. É um imposto único. Um imposto único ali, bem Paga-se tudo, qualquer transação, tudo 10%. Tudo 10%. Eu acho que seria uma forma ótima de se arrecadar e todo mundo contribuir de uma forma viável. Ninguém sonega, Oreste, ninguém sonega. Essa reforma da Previdência, dizer que ela é deficitária e que não tem arrecadação, isso é uma falácia. Balela. Falácia. Então, eu tenho que começar na arrecadação. O problema é financeiro. Falta dinheiro? Falta dinheiro. Então, onde é que está o dinheiro? Eu tenho que cobrar dos 50 milhões que não estão pagando. Exatamente. O desempregado fica de fora. E quem está na informalidade tem que pagar. Exatamente. Beleza? Tem que fiscalizar mais. Ótimo. Temos 950 bilhões para cobrar na justiça. 950 bilhões, quase 1 trilhão. O governo fala que é quase 1 bilhão. 450, mas já teve uma conta, já apareceu uma conta nova. Quase 1 trilhão, né? Para cobrar das empresas. Está aí o que o governo pode, evidentemente, fazer e não precisava fazer. Cobrar das empresas. Exatamente. Que já fecharia aí a conta por mais 20, 30 anos aí. Porque tem um detalhe, o que eu vejo é o seguinte, daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, 10 anos, nós vamos ter que fazer outra reforma tributária. Outra reforma. Olha, reforma da Previdência. Do jeito que vai. É complicado, né? Muito complicado. A minha geração, Constituição, 1988, 1991, a grande reforma da Previdência Social, que é essa que nós vivemos até hoje, 98, 2003, e aí foram várias reforminhas, tipo esta da medida provisória 871 da semana passada, que foram aprovados e vai alterando. Fiscalizar um pouco mais, exatamente. Olha aí, olha a arrecadação de hoje. 1 trilhão, passa de novo aí, Jefferson, faz favor. Ele colocou ali, eu nem tinha visto. 1 trilhão, ele colocou ali, deu 1 trilhão 126 bilhões até hoje. Olha lá, 1 trilhão 126 bilhões, 648 milhões, 150, é difícil. Então hoje, 1 trilhão 126 milhões. Para onde vai esse dinheiro? É muito dinheiro nos estados, no município e no governo federal. É muito dinheiro, mais de 1 trilhão. Final do ano nós vamos chegar a 3 trilhões. E nada dá, porque o ralo come muito dinheiro. O chupa-cabra come muito dinheiro e é complicado. Quero mandar um grande abraço aqui ao meu amigo Vardi Manezinho da Ilha, Everaldo Dias, que está assistindo o nosso programa. Um grande abraço, querido, sucesso para você. Apareça aqui, tá? Vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto daqui a pouco com esse papo gostoso, interessante sobre Previdência Social, falando aqui com o Dr. Roberto, que é, sem dúvida nenhuma, um expert em matéria de Previdência Social. Se você quiser fazer alguma pergunta, coloque aqui no Facebook, eu vou fazer ao Dr. Roberto e nós vamos dirimir a sua dúvida. Já volto já. Para percorrer longos caminhos, precisamos ter a energia certa para superar os obstáculos. Por isso, uma bateria confiável e duradoura é essencial. Aqui na Vânio é assim. Seja na terra ou na água, há 32 anos fornecemos baterias de qualidade. Prezamos pelo atendimento especializado.
além de oferecer diversas marcas com a melhor opção para a sua necessidade. Aproveite os momentos da vida com a qualidade Vânio Baterias, a energia que move você. Acesse nosso site e siga nossas redes sociais. Deixe com JJ Jardinagem a manutenção e todos os cuidados para manter seu jardim bonito, limpo e agradável. Ligue 999 37 6581 e livre-se do mato indesejável. Valorize seu patrimônio. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa, o programa Tô de Olho em Ti, hoje fazendo diferente, né? Ao invés de nós fazermos na sexta, em função dos trabalhos que o doutor Roberto tem na sua faculdade, não foi possível, mas nós antecedemos hoje para que a gente pudesse fazer nesta quinta-feira. Quero agradecer ao telespectador, à audiência do nosso programa. Estamos falando aqui sobre Previdência Social, um assunto que está em moda, né? Já falei aqui no programa que a primeira reforma para mim tinha que ser tributária, para baixar o imposto, para corrigir distorções, corrigir o imposto de renda, que é fundamentalmente importante. Já faz, eu acho que 20 anos que não se corrige, né? E tu fica pagando. Eu acho que quem tem 70, 75 anos não deveria mais pagar imposto de renda, porque não é possível hoje uma reforma, se não tiver uma reforma tributária, o cidadão hoje que é doente pagar 40% de imposto em remédio. Isso é um descalabro, é um absurdo, é um insucesso que esse país tem. Essas coisas tem que amputar. Remédio, comida, essas coisas não podem ter imposto, tem que ser imposto zero para que a população possa adquirir menos doenças. Se você comer bem, você vai ter mais saúde e menos SUS. Você vai, evidentemente, para a fila. Então, o governo ganharia com isso. Então, tire os impostos, corrija os impostos. Pelo amor de Deus, está na hora de mudar esse país. Quero mandar um grande abraço ao Alair Piccoli da Corégio, que está assistindo o nosso programa. Sucesso para você. Obrigado pela participação no nosso programa. E estamos aí, meu amigo. E você que está assistindo o nosso programa, se quiser fazer alguma pergunta para o Dr. Roberto, é só ligar para cá, tá? O Dr. Marco Roberto está aqui para responder e dirimir a sua dúvida em Previdência Social. Doutor Roberto, outra coisa importante que a gente fala foi agora os municípios e estados ficar fora, né? Porque havia o interesse dos governadores já fazer a reforma tributária, aliás, a reforma da Previdência nos estados e nos municípios. Parece que houve um berreiro muito grande na Câmara e no Senado, porque muitos são candidatos a prefeito. Olha como é que é a história, né? É o jogo político que acontece. E, evidentemente, ficou fora. Eu acho que, no meu entendimento, se fosse para fazer uma, tinha que fazer na sua totalidade. Na sua totalidade. Exatamente. Nós deixarmos os municípios e o governo do Estado aí fora, os estados fora da reforma da Previdência, cria mais um problema. Né? Os fundos de previdência municipais hoje têm vários problemas financeiros já. Arrebentados. Isso. O IPREV aqui do Estado tem vários problemas financeiros e ele não se adequar a uma reforma que... Daqui a 5 anos não dá para pagar mais ninguém. Não dá. Já temos hoje bastante problemas, né? O governo já tira muito da receita global para, evidentemente, tapar o buraco dos fundos. E ainda esses fundos são jovens, eles foram criados nos anos 90, 2001, se eu não me engano, alguns, né? E outros mais antigos um pouquinho. E aí vem com a dívida dos governos passados, porque antes não tinha fundo de previdência. Eles foram criados e aí quem pagava antes essas aposentadorias era o Tesouro do Estado, do município, e isso foi abarcado, foi agregado ao fundo novo que foi criado. Então, os municípios e o governo do Estado têm uma dívida com esses fundos que vai perdurar por muitos anos ainda. A única solução é aumentar a contribuição, né? O Estado já fez. O Estado já fez. Né? O Estado já cobra 14%. Já é alto. Era 11 era pouco, 14 já dá um equilíbrio financeiro, eles fizeram uma conta boa ali.
Veio tarde, mas é o correto. Veio na hora certa. Tem uma previsão de chegar a 16%, né, ao longo dos anos. Mas daí dá um equilíbrio e não vai faltar dinheiro para ninguém. Isso é o correto. É o correto, exatamente. Então, se o problema da Previdência Social, né, do regime geral, é falta de dinheiro, a alíquota hoje de 8%, de 9%, de 11% é baixa para os trabalhadores, então aumenta 1%. Eu prefiro pagar mais do que alterar o meu direito. Exatamente, ficar sem dúvida. Isso. Ficar com dúvida é coisa difícil, mesmo. É complicado. Correto. Doutor Marcos, outra coisa, no seu escritório, o senhor que mexe com previdência, muitas pessoas procuram o senhor para, evidentemente, tentar... porque tem pessoas que perderam muito, né? Tem pessoas que começaram com 5, 6 salários, hoje estão ganhando 2 salários ou um salário. Correto. Existe, evidentemente, meios de conseguir isso de volta? Legalmente? Nós tivemos aí nos anos 90 e até 2007, salvo me engano, 2005, 2007, algumas revisões de aposentadorias de benefícios. As concedidas agora, 2010 para frente, mais ou menos, raramente conseguem uma revisão, salvo erro no sistema da Previdência Social. Por que isso, doutor? É porque eles não dão muita... Porque o sistema foi se adaptando aos erros, foi melhorando, vamos dizer assim, para evitar as distorções. Essas distorções. Aí o que acontece hoje? Essa disparidade entre o salário mínimo e as aposentadorias não é erro e não cabe revisão. Não cabe revisão. O meu pai se aposentou com 7,75 salários mínimos. Ele tinha que estar ganhando 7 mil reais. Daí para fora. Exatamente. Aí ele ganha 1,5 salário. Imagina eu explicar para o meu pai várias vezes, cada vez que eu vou visitar por que ele vai ganhar 1 salário mínimo no dia da vida. Se ele foi aposentado com 7. Correto. Isso não é justo, né? Não é justo. Não há direito adquirido. A justificativa não existe decisão do Supremo, nada. Nada. Já tem, mas é a favor do governo, do governo. O que aconteceu nos anos do Plano Real? O salário mínimo ganhava quase o dobro da inflação. E os aposentados só ganhavam a inflação. É esse que é o distorção, está aí, então? A distorção está aí, está na inflação. Da inflação. Como o salário mínimo, como a tua geração, a geração do meu pai, eu também, pegamos lá aquela situação de que a gente se aposentava com 10 salários mínimos, com 20 salários mínimos tem uma época, nos anos 80 era 20 salários mínimos de aposentadoria. Exatamente. E com a média dos últimos 36 meses, 3 anos, a pessoa, eu paguei sobre 10 e não ganho sobre 10. Então, foi corroendo aos poucos. Foi correndo e hoje não cabe mais esse tipo de revisão. Não adianta procurar advogado, a justiça. Nem o Papa resolve. Nem o Papa. Nem com reza. Está aí. Quero mandar um grande abraço ao Denner Barreto. Sucesso para você, Denner Barreto. Estou te esperando aqui hoje para tocar aquela viola aqui para nós. Um grande abraço também ao Diógenes Bartolomeu, que está assistindo o programa, e Denner Barreto diz, toca-lhe pau. Hoje não, Denner, hoje nós estamos aqui fazendo uma entrevista sobre Previdência Social. Se tiver algum assunto relacionado com Previdência Social, alguma dúvida, ligue para cá, não ligue, interaja comigo aqui através do Facebook. O senhor acha que depois de ser feita essa Previdência, eu acho que aí virá, evidentemente, a Previdência a outra Previdência, né? Que é a Previdência. O senhor acha que o Brasil pode caminhar em passos lentos para que possa readquirir novamente, no contexto, o emprego dessas pessoas que estão hoje, 14 milhões, segundo nos consta, desempregadas? Então, depende de como ela é feita. Nós tivemos em 2017 a reforma trabalhista com a promessa de tirar esse problema de 14 milhões de desempregados. O que aconteceu? Foi engordando, a lista foi engordando. Foi isso, e piorou, não melhorou. Então, hoje, se o empregado busca a Justiça do Trabalho, o senhor prova o que está dizendo? Não prova. Então, o senhor vai perder e é condenado em sucumbência e danos e custas processuais. Então, hoje não se recomenda mais buscar a justiça sem prova. A reforma da Previdência. Com a reforma da Previdência é um pouquinho diferente. Por quê? Com a reforma da Previdência, vai atrair investidores para o Brasil.
Espero que não sejam só os especuladores. Que vem aqui botar dinheiro a juro para ganhar dinheiro. Isso mesmo. Né? Vem aqui para investir na indústria, no comércio. Correto. Então, é essa situação que a gente quer ver o Brasil melhorar. Eu quero ainda na minha velhice, usufruir dos meus bens, da minha aposentadoria, da minha velhice, com saúde, com passeios, com tudo, como a gente vê o povo europeu, os países do primeiro mundo oferecerem isso à sua população. A previdência social nos países europeus ou na América do Norte é diferente da nossa? Completamente diferente. Não é muito diferente. O sistema é esse de repartição. Ativos pagam para os inativos. Exato. O problema deles qual foi? Por exemplo, do europeu. Envelhecimento da população. Tem muito mais idosos do que a população trabalhadora ativa jovem. Esse é que é o problema. É o que está acontecendo agora no Brasil. Correto. A população idosa está começando a aumentar. Correto. Mas os governos, eles não veem o idoso como um problema. Muito pelo contrário. Pelo contrário. Por quê? Se o governo te paga uma aposentadoria, esse dinheiro vai voltar... Imposto, em forma de imposto. De imposto, de gasto, de comércio, de passeio, de turismo, de tudo. Isso vai circular. Exatamente. Então o negócio funciona muito bem lá nesse sentido. Além disso, o idoso lá, ele não gosta de ser tratado como idoso. Ele tem todos os direitos, preferência, o banquinho dele, a fila do banco, mas ele não exerce esse direito. Porque ele não quer ser tratado como uma pessoa incapaz. Diferente de nós aqui, né? É o contrário. Diferente da gente. Estou velho, vou para a casa do filho, que ele tem que me cuidar. Vou botar o pijama e vou sentar o dia inteiro na televisão e ter logo. Vou no banco, eu tenho que passar na frente. Não pode arriar o pneu no chão. Tem que, evidentemente, correr. Ele não tem nada para fazer o dia todo, mas ele vai lá e ele quer preferência. Daí o que acontece? Hoje nos bancos aí, tu vai na Caixa Econômica, a fila do idoso está muito maior que a fila. Do que as outras. Demora muito mais. Exatamente. Chamam, às vezes, 5, 6 pessoas para depois chamar um idoso. Quer dizer, não tem privilégio absolutamente nenhum. É tudo banalidades. Pois é, doutor Roberto, eu acho que seria esse mais ou menos o que nós temos para hoje. Eu queria, nesse instante, agradecer ao senhor. Outras vezes vou trazer o senhor no meu programa. O nosso muito obrigado por ter aparecido, falar um pouco sobre Previdência Social. Quero agradecer muito, né? Tem mais uma perguntinha aqui do Luiz Gonzaga, diz o seguinte: eu, depois de aposentado, trabalhei 10 anos, sendo contribuindo com a Previdência, não poderá agregar? Não pode agregar. Não pode agregar, o regime é obrigatório. Nós já tentamos a desaposentação, perdemos no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, devolver o dinheiro que contribuiu. Devolver o dinheiro ou contabilizar para revisar a minha aposentadoria. Não tem jeito. Não tem. Eu tenho casos... Não é justo, né? Não é justo. Não seria justo. Mas vamos supor assim, se for para manter um equilíbrio financeiro e atuarial, para manter o meu poder aquisitivo na minha aposentadoria, nada mais justo que eu fique aportando um dinheirinho ali para mim, mas não mexe, não desvaloriza a minha aposentadoria. Exatamente. Então, se eu me aposentei com 10, permaneço 10. Se eu me aposentei com 5, permaneço 5. Exatamente, né? Exatamente. Então, esse é o problema. Não cabe mais esse tipo de aposentado de revisão para fins de utilizar essas contribuições futuras. Doutor Roberto, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa. Considerações finais nessa Câmara aqui, por favor. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Sucesso para o senhor e muito obrigado. Obrigado. Bom, é muito bom estar aqui, Orestes. Um alerta à população. Nós temos aí os próximos 90 dias para requerer os benefícios junto à Previdência Social. E de olho no seu deputado. De olho. Reclame. Foi para a rua defender o seu candidato, agora vai da rua defender o seu direito. Peça a mão no telefone e pá para ele. E nós temos a força na mão, não estamos exercendo isso. Exatamente. Então, a reforma, alguns pontos tem que passar, mas valores inferior a um salário mínimo, exato. Aposentadoria por invalidez inferior a salário mínimo, proporcional não pode, pensão por morte, tirar esses direitos que nós já conquistamos ao longo dos anos, eles têm que permanecer. Muito obrigado. Doutor Roberto, obrigado. Eu quero agradecer aos nossos telespectadores, muito obrigado. Prometemos voltar na outra semana com o nosso programa, o programa Todo Dia em Ti, ao vivo aqui na Primer TV e através do Facebook. Muito obrigado mesmo. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para todos vocês. Tchau, tchau, gente.
você ligado na Premier TV, eu sou o coach André Santos e quero convidá-lo para que acompanhe o nosso programa todas as quartas-feiras, a partir das 16h30, o programa Faça Acontecer, o programa que é para você que, assim como eu, também é apaixonado pela educação, bem-estar e coaching.